Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Mecânica Geral. Nesta videoaula eu vou apresentar a parte 11 do conteúdo Corpos Rígidos, Sistemas Equivalentes de Forças. Bem, nesta videoaula eu vou apresentar o conceito de binário, né? Então vamos começar a estudar os binários e, consequentemente, vamos ver a importância, né, dos binários no estudo dos corpos rígidos, né, da análise do equilíbrio dos corpos rígidos, beleza? Então vamos lá, binários. Diz-se que duas forças F menos F de igual intensidade, linhas de ação paralelas e sentidos opostos formam um binário, né? Então, como está representado aqui na figura, um binário é simplesmente, né, duas forças F menos F, né, de igual intensidade, né, de linhas de ação paralelas, né, porém em sentidos opostos, né. Então vamos ver o que essas duas forças elas vão gerar num determinado corpo rígido, né, ou seja, duas forças de igual intensidade, né, F e outra menos F, né, para indicar que tem a mesma intensidade, porém em sentido oposto, né, só que as duas possuem, né, linhas de ação paralelas, né, e como está representado aqui, elas possuem, né, sentidos opostos, beleza? Então, se a gente observar aqui, ó, né, se eu aplicar F menos F num determinado corpo rígido, conforme está representado aqui nessa figura, né, essas duas forças, do ponto de vista da resultante de forças, né, elas vão provocar, né, vão ter como resultante uma força nula, né, ou seja, a resultante de F menos F, né, vai ser igual a zero, ou seja, menos F vai se anular com F, né. Então, teríamos uma resultante de força nula, né, ou seja, a resultante das forças no corpo, né, atuando no corpo, seria nula. Porém, ó, F menos F, essas duas forças, né, esse binário, elas vão gerar um momento, né, ou seja, vai fazer com que o corpo tenda a girar, né. Então, apesar de o somatório das forças ser igual a zero, né, ou seja, a resultante ser igual a zero, elas duas vão gerar um momento, né, ou seja, fazer com que o corpo tenda a girar devido à ação dessas duas forças, né. Então, para isso, vamos considerar o binário dessas duas forças, né? O binário devido à ação dessas duas forças, né? F menos F. E vamos calcular um momento resultante, né, devido à ação desse binário, né? Ou seja, devido à ação de F menos F, né? Então, como está representado aqui na figura, ó, eu vou considerar que F atua no ponto A e menos F atua no ponto B, tá certo? E eu vou calcular, ó, o momento, né, devido à ação dessas duas forças, F menos F, que atuam em A e em B, respectivamente, né, em relação a um ponto O, na origem, né? Então, aqui está o meu sistema de coordenadas, x, y e z, e aqui o ponto O na origem do sistema, né? E eu vou considerar, ó, eu vou determinar, né, o momento, né, devido à ação dessas duas forças, F e menos F, né, em relação ao ponto O, beleza? Então, considerando aqui, ó, RA, né, a distância de O até A, e RB, a distância de O até B, né, eu ainda vou considerar uma distância aqui, ó, de B até A, que eu vou definir pelo vetor R, né. Então, aqui, de acordo com a figura, ó, RB mais R é igual a RA, né. Então, vou anotar aqui, ó, RB mais R é igual a RA, beleza? Logo, R vai ser igual a RA menos RB, beleza? Então, eu já, pela definição, né, desses vetores aqui, das distâncias do ponto O até o ponto B e até o ponto A, né, eu consigo determinar aqui o vetor, né, da distância de B em relação a A, né? Então, eu vou só apagar aqui para organizar um pouco melhor, né? Para reescrever aqui, vamos ter que RB mais R igual a RA,
né? Então R vai ser igual a RA menos RB, beleza? E agora eu vou calcular o momento, né, da força F e da força menos F em relação ao ponto O, né? Então como é que vai ficar? Ó? O M, né? O M vai ser igual ao momento da força F e ao momento da força menos F, né? Ou seja, M aqui, ó, conforme está representado na figura, né, vai ser o momento de F, né, mais o momento devido à ação da força menos F. Beleza? Como é que fica isso, ó? M, né, momento. O momento vai ser o momento devido à ação da força F, ó. Então vai ser RA vetor F, né, mais RB vetor menos F, né? Vetor menos F. Beleza? Então, reescrevendo isso aqui, ó, vamos ter o seguinte, né? Vamos ter que isso aqui, ó, RA vetor F mais RB vetor menos F, né? Vai ser igual a RA vetor F menos RB vetor F. Beleza? Ou a gente pode reescrever também, né, como M igual a RA menos RB, né, pela propriedade distributiva do produto vetorial, né, RA menos RB vetor F, né. E aqui, ó, como eu mostrei, né, RA menos RB, ó, RA menos RB é igual a R. Então, o momento aqui, ó, em relação ao ponto O, né, desse binário F menos F, vai ser igual a M R vetor F, né? Ou seja, só depende do vetor aqui da distância, né, entre os pontos B e A, entre os dois pontos, e do vetor da força, né, do binário, já que eles têm a mesma intensidade, linha de ações paralelas, né, porém sentidos opostos. Então a gente tendo a definição de F, né, a gente vai ter menos F e vice-versa. Beleza, pessoal? Então tá aqui, ó, a determinação do binário, né, do momento devido ao binário F e menos F. Beleza? Conforme vocês podem perceber, ó, eu calculei o momento do binário em relação ao ponto O, né? E independe, ó, da distância aqui em relação ao ponto O, ou seja, não depende de RA, não depende de RB, né? Só vai depender da distância aqui, ó, do vetor posição, né? O vetor que vai definir a distância aqui entre A e B, né? Ou seja, o vetor R, tá certo? Então, da definição de produto vetorial também, ó, a gente pode considerar o seguinte, né? Ó, M, né, a intensidade do momento vai ser igual a R, né, F, intensidade de R, né, ou seja, esse comprimento aqui, essa distância R, vezes a intensidade da força, vezes o seno do ângulo formado por R e F, né, ou seja, o seno de θ aqui, ó, o ângulo formado entre R e F é θ, né, então multiplica aqui pelo seno de θ, né, da definição do produto vetorial. Ou, mais ainda, né, R, ó, R seno de θ, né, eu vou reescrever aqui, ó, isso aqui vai ser igual a F, né, F, que multiplica R seno de θ, né, R seno de θ, ó, é essa distância aqui, né, ou seja, quando vocês calcularem R seno de θ, vocês vão calcular essa projeção aqui, ó, que é exatamente a distância, ó, né? A menor distância entre os dois vetores de forças, né? Ou seja, o R seno de θ vai ser igual a D, né? Vai ser igual a D. Então, a intensidade do binário vai ser igual a F vezes D, né?
Então, o D vai representar essa distância entre as forças, né? Que forma um ângulo aqui, ó, de 90 graus, né? Vai ser a menor distância entre as forças, tá certo? Então, para calcular a intensidade do binário, é F vezes D, né? Ou F vezes R vezes seno de θ, né? Sendo o θ o ângulo formado entre R e F. Ou mais ainda, né? A gente pode calcular o binário, né? Em notação vetorial a partir do produto vetorial de R e F, né? Ou seja, o M vai ser igual a R vetor F, né? Então, conforme eu mencionei anteriormente, conforme eu comentei, né? Percebam que esse momento, ó, ele independe do ponto, né? Ou seja, independente do ponto que eu escolhesse aqui, ó, se eu tivesse calculado o momento desse binário em relação a esse ponto, por exemplo, ó, se eu chamasse esse ponto aqui de O', né? Calculando o momento de F e menos F em relação a esse ponto O', vocês encontrariam a mesma definição, né? Ou seja, R vetor F, ou pela intensidade, né? F vezes D, né? Por quê? Quando vocês calculassem aqui a distância, né, de O' até B, de O' até A, né, e considerasse o vetor aqui, posição, né, de B até A, vocês encontrariam, né, a mesma relação de M igual a R vetor F, tá certo? Ou seja, o binário ele independe, né, do ponto que a gente escolhe aqui para calcular o momento, né? Ou seja, independe de qualquer ponto aqui que eu escolha, né, para calcular o momento desse binário em relação a esse ponto, né? Então, calculando em relação a O' vai ser R vetor F, né, sendo R esse vetor aqui, ó, da distância, né, que vai definir a distância de B até A. E F, o próprio vetor da força do binário, né? Então, percebam que o binário, ele independe do ponto que a gente escolha, né, para calcular o momento, né? Ou seja, independe do ponto que a gente escolha para calcular o momento em relação a esse determinado ponto, né? Como o vetor R é independente da escolha da origem O dos eixos de coordenadas, como eu mencionei, né? Observamos que o mesmo resultado teria sido obtido se os momentos de F e menos F tivessem sido calculados em relação a um ponto diferente, O', né? Que eu também mencionei anteriormente. Então, resumindo, né? O momento de binário só vai depender o quê? Do vetor de força, né? Dos vetores de forças aqui, F menos F, e das distâncias aqui, os binários, né? Vai depender dessas forças e das distâncias entre essas forças, né? Então, do ponto de vista vetorial, a gente vai calcular, né, como R vetor F, né? Ou seja, sendo o vetor R a distância aqui, ó, o vetor posição, né, de um ponto até outro, né, do ponto de aplicação das forças. Ou para calcular a intensidade, né, vai ser apenas a multiplicação, né, de F por D, né? Então, independentemente do ponto que eu tivesse escolhido para calcular o momento devido a esse binário, né, a gente encontraria o mesmo resultado, que independe do ponto que eu tome ali como base, né, para calcular o momento, tá certo? Então, ó, a principal aplicação do binário, né, é o que? É você aplicar aqui duas forças, né, com linhas de ações paralelas, mesma intensidade e sentidos opostos, né, para o quê? Para gerar um momento, consequentemente, a gente tem o quê? A gente vai provocar um giro, né, num determinado corpo. Então, tá aqui a principal aplicação, né, por exemplo, para a gente retirar um parafuso de uma roda, né, através de uma chave, conforme está representado aqui na figura, né? Aplicando uma força aqui com essa mão para baixo e com essa outra mão para cima, né? A gente vai estar aplicando o quê? Um binário, né? Ou seja, a partir de duas forças aqui paralelas, né, com a mesma intensidade e sentidos opostos, a gente vai gerar um momento, né, que vai tender a girar aqui o parafuso. Consequentemente, a gente vai conseguir retirar o parafuso e tirar a roda, né, após a folga de todos os parafusos, né, a remoção de todos os parafusos. Logo, o momento M de um binário é um vetor livre que pode ser aplicado a qualquer ponto, né?
Então, concluindo, né, o ponto anterior, o momento, devido ao binário, né, como independe do ponto que a gente calcule o momento das forças, né, ele é livre para ser aplicado em qualquer ponto do corpo, né? Então a gente pode considerar, ó, por exemplo, vou voltar aqui só para aquela figurinha, né? Vamos considerar que aqui eu tenho um corpo, né? Esse momento, ó, ele vai ter essa direção e essa intensidade, né? Conforme está representado aqui, essa direção, essa intensidade e esse sentido. Então eu posso considerar ele, ó, em qualquer ponto do corpo, né? Ou seja, que ele está atuando em qualquer ponto do corpo, né? Por quê? Porque ele é um vetor livre. Só depende apenas do vetor aqui, posição, né, entre os pontos de aplicação das forças, né, e do próprio vetor das forças, beleza? É um pouco complexo assim, né, o meio abstrato de imaginar esse tipo de coisa, mas como o momento independe do ponto que a gente escolha, né, a gente considera que ele é um vetor livre, né, ou seja, ele está atuando, a gente pode considerar que ele está atuando em qualquer ponto do corpo, né? E vai estar provocando uma tendência de giro a um determinado corpo, né? Então, principal aplicação, né, como eu comentei, para gerar um momento, né, para rotacionar um determinado corpo. E concluindo, o momento de um binário é um vetor livre que pode ser aplicado a qualquer ponto, né? Como independe do ponto que a gente toma como base, né? Para calcular o momento, a gente considera que ele é um vetor livre, tá certo? Está atuando, pode atuar, né, em qualquer ponto do corpo, beleza? Continuando, da definição de um binário, conclui-se também que dois binários, né, um formado das forças F1 e menos F1 e outro das forças F2 e menos F2, né, aqui tem um pequeno erro, certo? Corrijam aqui, né? Então aqui, ó, e outro das forças F2 e menos F2 terão momentos iguais se, né? Aqui, ó, tá o binário, né? F1 devido às forças F1 e menos F1 e aqui o binário devido às forças F2 e menos F2. Eles terão momentos iguais se o produto F1D1 for igual a F2D2, né? Ou seja, recapitulando aqui, né? Como eu corrigi esse erro aqui para a gente concluir melhor, né? Da definição do momento de um binário, conclui-se também que dois binários, um formado das forças F1 e menos F1 e outro das forças F2 e menos F2, terão momentos iguais se o produto F1D1 for igual a F2D2, né? O que acaba sendo até intuitivo, né? Porque F1D1 vai gerar um momento, né, com a mesma intensidade de F2D2, né, se os produtos forem iguais. Se os produtos forem iguais, né, os momentos devido a esses dois binários vão ser iguais, né? Então, como é que eu posso dizer? Esses dois binários, né, eles vão ser iguais. Se os produtos forem iguais, ou seja, as intensidades forem iguais, né, ou seja, F1D1 for igual a F2D2, os momentos dos binários tiverem a mesma intensidade. Também, né, os dois binários estiverem em planos paralelos, né, ou seja, ou o mesmo plano, né. Então, para que os momentos devido a esses dois binários sejam iguais, as intensidades têm que ser iguais, né, F1D1 e F2D2 têm que ser iguais. Eles precisam estar em planos paralelos, né, porque se eles estiverem em planos paralelos, os vetores de momentos serão paralelos, né? Esses vetores também podem estar no mesmo plano, né? Para eles serem iguais, podem ser em planos paralelos ou planos iguais. Se forem no mesmo plano ou planos paralelos, né, eles vão ter a mesma direção. Então aqui vão ter mesma intensidade, mesma direção, né, devido aos planos serem paralelos. E eles também precisam ter um sentido igual, né? Ou seja, ser horário ou anti-horário. Recapitulando, né? Para os binários serem iguais, as intensidades têm que ser iguais, ó. F1D1 tem que ser igual a F2D2. Eles têm que estar em planos paralelos, né? Ou o mesmo plano para
apresentarem a mesma direção e eles precisam ter o mesmo sentido, né? Ou seja, sentido horário ou anti-horário. Então, os binários vão ser iguais, com a mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido, tá certo? Então, para a gente ver melhor um exemplo, né? Imagine que três binários atuam sucessivamente na mesma caixa retangular. Então, aqui eu tenho uma caixa retangular, né? De 0,6 por 0,4 e 0,4 de altura, né? E para o primeiro caso, eu tenho aqui um binário atuando, né? No plano XZ, né? Então, como ele está atuando no plano XZ, o binário vai estar aqui, gerando momento em Y, né? Então, qual é a intensidade aqui desse binário, né? A intensidade M vai ser 200, né? Vezes 0,6, né? Que vai dar 120 Newton vezes metro, né? Aqui, temos a mesma caixa, né? Com o binário atuando no mesmo plano, né? Atuando no mesmo plano, porém, eu vou ter aqui uma intensidade diferente de forças, né? E uma distância diferente aqui, porque vai estar atuando nesse outro lado, né? Então, o M aqui, a intensidade do momento vai ser igual a intensidade do momento do binário vai ser 300 vezes 0,4, né? Que vai ser igual a 120 Newton metro, né? E por último, temos um binário aqui, com a mesma força, né? Sendo aplicada aqui a uma mesma distância, porém em um plano paralelo, né? Então, em todos eu estou no plano XZ, né? Porém, nos dois primeiros eu estou aqui em XZ para Y igual a 0, aqui estou atuando em Y igual a 0,4, né? Então a intensidade vai ser M igual a 300 também, né? Vezes 0,4, que aqui dá 120 Newton vezes metro, né? Então 120 Newton vezes metro. Beleza, pessoal? Então, só recapitulando, né? Os três casos aí, eles possuem o quê? A mesma intensidade, né? Do momento, devido à ação do binário, né? Porém, a gente tem o seguinte, nos dois primeiros, eu estou no mesmo plano, né? Porém, eu tenho uma ação aqui, de uma força diferente. Aqui são duas forças de 200 e aqui são duas forças de 300. Porém, para o primeiro caso, né, a distância entre as forças é de 0,6 metro. E aqui, para a segunda, é 0,4, né? De modo que a intensidade do momento, devido ao binário, é igual para todos, né? 120 Nm, 120 Nm e 120 Nm. Aqui eu estou com um binário, né, num plano paralelo aos outros dois planos, né? Então, as duas condições aqui são satisfeitas, né? A intensidade dos momentos são iguais e os planos são iguais aqui, para o primeiro e segundo caso, e aqui é paralelo ao primeiro e segundo, né? E vamos ver o sentido, aqui, de acordo com a regra da mão direita, né, essas duas forças vai tender a girar essa caixa, né, no sentido anti-horário. Então, o polegar, né, curvando os dedos de acordo com a rotação da força, vocês vão ver que o polegar vai indicar para cima, né? Então, para o primeiro caso, para o segundo caso, sentido anti-horário para cima, sentido anti-horário para cima, né? Então, podemos concluir que esses três binários aqui, eles vão ser iguais, né? Porque tem a mesma intensidade, mesma direção, né? Ou seja, mesmo plano ou planos paralelos, né? E possuem o mesmo sentido, tá certo? Então, podemos esperar que os três binários tenham um efeito igual, né? Sobre a caixa. Por quê? Porque eles são iguais, né? Eles são equivalentes, tá certo? Dois binários têm o mesmo momento M, dois binários, né, que têm o mesmo momento M, eles são equivalentes, né? Ou seja, se os vetores de momento, né, devido à ação desses binários são iguais, a gente pode concluir também que eles são equivalentes, né? Só voltando aqui, para eles serem considerados iguais ou equivalentes, né, eles precisam ter a mesma intensidade, mesma direção, né, ou seja, atuando no mesmo plano ou planos paralelos, e precisam ter o mesmo sentido, beleza? Tá certo, pessoal?
Então, continuando aqui, ó, para encerrar, né? Portanto, vamos estabelecer que dois sistemas de forças são equivalentes, ou seja, têm o mesmo efeito sobre o corpo rígido, se pudermos transformar um deles no outro por meio de uma ou várias das seguintes operações, né? Então, a gente viu a equivalência, né, em um ponto material devido a uma ação de uma força, né? E agora vocês estão vendo a ação, né, em um corpo rígido dessas forças, ou seja, as forças num corpo rígido, né, principalmente do ponto de vista do binário, eles vão tender a girar um corpo, né? Porque um binário ele vai gerar um momento no corpo, né? E esse momento vai tender a girar o corpo, né? Então agora a gente vai estabelecer que dois sistemas de forças são equivalentes, né? Se a gente puder transformar um deles no outro por meio de uma ou várias, né, das seguintes operações. Primeira, substituição de duas forças que atuam sobre a mesma partícula pela resultante. Então a gente viu isso, né, quando a gente estudou equilíbrio de partículas. A gente pode substituir duas forças ou mais, né, por uma força resultante, né? Então, tanto a representação da força resultante como a representação dessas duas forças ou mais, elas vão gerar, elas vão ter um mesmo efeito, né, na partícula, né? Então, esses sistemas serão equivalentes, né? A gente pode decompor a força, né, em dois componentes, geralmente ortogonais, né, ou perpendiculares, né? Então a gente decompõe numa componente x e numa componente y, né? Então a gente também pode fazer isso para fazer a representação da equivalência, né, de sistemas de forças. A gente pode cancelar duas forças, né, iguais e opostas que atuam sobre uma mesma partícula, de modo que o efeito resultante ali vai ser nulo, né? Ou seja, a gente pode cancelar duas forças que são iguais e opostas, né? De modo que o cancelamento ela vai produzir o mesmo efeito, né, do que as duas forças iguais e opostas sobre o corpo, né? A gente pode aplicar sobre a mesma partícula duas forças iguais e opostas, ou seja, se uma partícula não possui uma força resultante nula, né, isso aí é o mesmo efeito de a gente considerar nessa mesma partícula, né? Vamos supor, existe uma ausência de forças ali, uma não aplicação de forças num determinado ponto. Esse efeito, né, pode ser gerado através da aplicação de duas forças iguais, porém opostas, né, nessa mesma partícula, né? E por último, quando a gente puder fazer o deslocamento de uma força ao longo da linha de ação, né? Então a gente vai ver a equivalência, né, dos sistemas de forças para a consideração dessas forças, né, ou seja, para a determinação da resultante, para a decomposição, para cancelar, né, e considerar duas iguais e opostas, e por último, deslocar ao longo da linha de ação de força, né? Então a gente vai ver como a gente considera dois sistemas equivalentes de forças, né, pelas considerações de forças, e o que essas mudanças de forças elas vão impactar um determinado corpo rígido, né, do ponto de vista da tendência de giro que essas forças vão produzir, né? Então a gente viu a equivalência de forças, né? A gente já tinha visto do ponto de vista de todos esses pontos, né, para uma partícula, né? Então, considerando a ação do momento devido à ação do binário, né, vocês vão ver como é que a gente faz as considerações de sistemas equivalentes de forças, considerando, além desses pontos, né, de forças aqui, considerando também a tendência de giro ou a ação de um momento devido a um deslocamento de forças, tá certo? Vocês vão entender melhor isso na próxima videoaula, tá certo? Não só na próxima videoaula, né? Nas próximas videoaulas, enquanto a gente estiver estudando binários, né, ou equivalência de sistemas de forças, beleza? Dúvidas, qualquer coisa, fala lá no fórum. Muito obrigado e até a próxima aula.